Oi, gente, boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje na palestra. Escutar mais um pouquinho dessa pessoa que tem tanto para trazer para a gente sobre a visão sistêmica. Para quem não conhece, vai ser um bom anfitrião de entrada no assunto. A constelação mudou assim minha vida durante esse período, desde que eu conheci a constelação há uns 2, 3 anos atrás. A pessoa que eu me tornei hoje é um bocado diferente e eu tenho muito a agradecer ao Luciano por isso. Então, eu espero que toque a vida de vocês como tocou a minha. Bem-vindos, é uma alegria muito grande poder partilhar com vocês um pouco daquilo que a gente vem desenvolvendo com pesquisa. Esse é um trabalho que fazem mais ou menos 4 anos que a gente está em campo pesquisando. Eu sou psicólogo com algumas especializações, mas esse trabalho para mim faz parte de uma missão de vida. Eu não, digamos, o meu movimento maior tem a ver com o princípio da consultoria sistêmica em empresas com autodesenvolvimento humano. E olhar para esse lugar é algo que me fascina muito, porque eu não ficava satisfeito quando alguém dizia para mim, olha, você tem um refluxo, e esse refluxo é provocado por um processo pode ser uma hérnia de hiato ou algo que tem a ver com o movimento daquilo que o próprio sistema fisiológico do corpo, ele está respondendo dessa forma. Então aquilo me inquietava bastante, mas eu ficava perguntando para mim mesmo o que fazia com que alguém desenvolvesse um simples refluxo. E eu comecei desde muito cedo a viajar. Eu fui para a China, morei 2 anos, fui estudar medicina tradicional chinesa, depois morei na Índia, fui estudar medicina ayurvédica, depois fui para Viena, estudei medicina germânica, e todo esse processo de busca constante, eu aprendi um pouco de como funciona os aspectos relacionados àquilo que a gente chama de doença. E doença, dentro de um princípio sistêmico, tem a ver com o movimento daquilo que é uma realidade, ou seja, eu criei uma realidade. Eu criei um campo de possibilidades que fez com que eu gerasse um adoecimento, por exemplo. E eu comecei a estudar, e por probabilidade a gente começou a compreender alguns movimentos sistêmicos que aconteciam com várias pessoas, que acontecem com várias pessoas. E na minha história, me tornei treinador. Eu sou treinador hoje de coach, treinador de constelação familiar, treinador de constelação organizacional. E dentro dessa experiência eu pude aprender um pouco daquilo que a gente vai partilhar hoje. Então eu peço que a gente possa fazer esse encontro de hoje numa troca, ok? Vocês podem perguntar e levantar a mão a hora que vocês quiserem. A gente vai estar nesse movimento de troca. A gente vai falar de histórias da vida real, histórias que têm a ver com princípios de como isso se manifesta na nossa vida, né? Por compreender, por exemplo, que uma hipertensão, que é uma doença crônica, ela vem motivada de um princípio inconsciente da criança que diz assim: querida mamãe, por favor, me libere para que eu possa ir na direção do papai. Eu ficava sem entender por que essa manifestação inconsciente era tão forte nesse sentido. E por probabilidade a gente começou a perceber que a maioria das pessoas que desenvolviam hipertensão tinham dinâmicas básicas de não se sentirem autorizadas pela função mãe a estarem com o papai. Essa é uma técnica que vem de um movimento, não é só apenas a constelação familiar, porque ela é baseada, o que baseia ela é justamente o pensamento sistêmico. E dentro do pensamento sistêmico a gente tem o pensamento da Virginia Satir, tem o pensamento do Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, do Moreno, do psicodrama, de Jung, da psicologia analítica. Eu fui beber dessas fontes, eu fui buscar essas possibilidades de compreender uma fenomenologia, né? A fenomenologia que acontece dentro do campo de uma constelação.
A gente não vai falar aqui dos fenômenos que acontecem, porque é uma técnica que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma religiosidade, apesar de integrar todas as religiosidades com o princípio de reconhecimento daquilo que é a nossa história ancestral. Então essa técnica ela é um processo constante de autodesenvolvimento, tem a ver com o campo da psicoterapia breve, dentro da perspectiva que eu trabalho. Ela tem um movimento de fazer com que a gente possa olhar a partir da nossa história, da nossa relação com papai, mamãe e a gente como um produto desse sistema e de tudo aquilo que vinha de trás. Ou seja, dos meus avós paternos, dos meus avós maternos. E aquilo começou a... Eu estava em uma crise existencial com psicologia, porque para mim fazer psicologia da forma tradicional, eu já estava dizendo assim, eu vou mudar de profissão, porque eu não dou mais conta de fazer psicologia dessa forma. E eu comecei a... Quando eu vi constelação pela primeira vez, eu fiquei tipo assim, de queixo caído. Isso existe? É possível ter esse movimento fenomenológico no campo? E foi muito lindo a minha trajetória nesse movimento, porque eu aprendi muito, eu venho aprendendo muito dentro desse campo, porque é um campo muito rico. Quando você vê uma criança recém-nascida que já nasce com cirrose hepática, né? E de pais que nunca beberam na vida. E quando a gente foi pesquisar no campo do geneagrama daquela criança, a gente percebeu que o movimento que vinha da direção do pai, ou seja, o bisavô do pai dela, foi um alcoólatra. Né? A ciência por si só, eu sou muito cético, eu sou muito racional, apesar de ter um campo de percepção dentro daquilo que a gente faz, mas eu tenho muito esse movimento de cientista, eu desenvolvo pesquisa, hoje eu desenvolvo, esse trabalho faz parte da minha tese de doutorado, pela Faculdade Federal da Bahia. Eu sou de Salvador, mas moro em São Paulo hoje, venho constantemente aqui para Brasília, a gente desenvolve esse trabalho de constelação familiar, sistêmica e organizacional também. Essa é uma técnica que é aplicada dentro das organizações, dentro do direito sistêmico na área de conflitos, mediação e conflitos. É uma técnica aplicada dentro do campo da pedagogia sistêmica, dentro da família e dentro da área de saúde e doença. A gente perpassa por todas essas possibilidades de falar de constelação. É uma técnica criada por um alemão chamado Bert Hellinger, o pai e a mãe das constelações. É um filósofo, teólogo, pedagogo, e nas suas andanças pelo sul da África, ele teve contato com a tribo Zulu. E nessa experiência de total ausência de aspectos materiais, ele vinha de um país primeiro mundo, né, e caiu numa tribo onde a escassez material era muito grande, mas a riqueza das relações, uau, sabe, uma experiência muito linda. Por exemplo, quando alguém errava ou fazia alguma coisa que não condizia com a cultura, pegava-se as pessoas mais antigas e colocavam aquela pessoa no meio e falava das qualidades daquela pessoa. Então tinha uma dinâmica totalmente diferente da nossa cultura, daquilo que a gente está acostumado a vivenciar. E dentro desse princípio ele incluiu o pensamento de Virginia Satir, que é o pensamento sistêmico familiar, de Milton Erickson, que vem da hipnose sistêmica, não é aquela hipnose clássica de palco, né? Mas é uma hipnose do mergulhar junto com o cliente, do mergulhar junto da profundeza do cliente e tentar, de alguma forma, resgatar aquela personalidade para a vida. E ele começou a perceber que esses fenômenos, o simples fato de um homem que tinha uma dor muito forte nas costas e de repente passa uma anciã daquele lugar, ele reverencia com um sinal de reverenciar, de respeito àquela pessoa e aquela dor desaparece. Então esses pequenos fenômenos e aspectos começou a chamar a atenção dele, né? Mas como isso? Por que eu faço esse movimento? Eu estava aqui, eu vi alguém fazer esse movimento, reverenciando alguém que tinha a ver com uma anciã daquele lugar, e a minha dor desaparecia. Então todo esse processo ele construiu o que ele chamou de constelação familiar. E dentro dessa técnica, especificamente, a gente começa a compreender que o quanto que a nossa vida como filhos e dos nossos filhos, daqueles que vieram antes da gente, são influenciadas
por dinâmicas que vêm desse sistema aqui de trás. Então, não me perguntem como isso acontece. Eu não sei explicar de que forma que o meu bisavô lá atrás, ele gerou um ato qualquer contra a vida, e isso faz com que eu hoje gere essa possibilidade de repetir uma história que foi igualzinha à do meu avô lá atrás. Então esse é um movimento que me chamou também muito a atenção, de que forma que isso é possível dentro do campo. E quando eu comecei a estudar a cada encontro que eu tinha dentro de um grupo de constelação ou individualmente, eu comecei a perceber que era um fato. Então aquilo que eu não acreditava que era possível, eu comecei a perceber através de fatos. Né? Quem conhece constelação aqui? Quem já participou de constelação? Quem participou sabe o que é que eu estou falando. Quem não conhece ainda, convido vocês para conhecerem essa técnica. E dentro desse conceito da constelação existem 3 regrinhas básicas, são 3 leis básicas. É o equilíbrio entre o dar e receber. Por exemplo, em uma relação de casal, quando um homem dá muito para uma mulher, ou uma mulher dá muito para o homem, há uma descompensação, um desequilíbrio sistêmico. E a tendência, por exemplo, daquele homem que recebe muito da mulher é ir embora. Ele vai embora. Ou ele vai trair aquela mulher. É uma característica de quem recebe muito. Porque inconscientemente ele carrega a seguinte dinâmica: eu não tenho como retribuir para você de volta tudo o que você está me dando. Então a forma que eu tenho é trair ou ir embora. Isso acontece também nas organizações. No campo da sociedade, entre 2 sócios, por exemplo, aquele sócio que dá muito para o outro, a tendência daquele que recebe muito é ir embora ou roubar. Não é uma regra, mas é uma probabilidade muito grande que acontece dentro desse campo sistêmico. E o equilíbrio do dar e o receber deve haver um processo de onde eu dou, você dá. Eu dou um pouco, você dá um pouco mais. Então, a gente vai gerando essa possibilidade de equilíbrio. Uma vez uma cliente chegou para mim e falou assim: olha, eu estou muito triste porque o meu marido me traiu e eu não tenho coragem de fazer o mesmo, de trair. Porque, sistemicamente, a matemática traia também. Para gerar um equilíbrio dentro do processo. É isso que a gente, de alguma forma, gera. Mas tem muitas mulheres que não conseguem gerar essa possibilidade de dizer assim: vou trair e vou pagar na mesma moeda. Então ela chegou para dentro do campo sistêmico e falou assim: olha, eu quero uma viagem por ano com seu cartão de crédito para a Europa. Para ela, aquele movimento era algo que compensava aquela traição especificamente. Você gostou, né? Então, esse é um movimento que é uma das leis específicas do pensamento sistêmico, que é o equilíbrio entre dar e o receber, dar e tomar. Uma segunda lei tem a ver com o processo do pertencimento. Ou seja, todos nós pertencemos a um sistema familiar. Quando excluímos ou somos excluídos do sistema, vamos gerar dinâmicas. Por exemplo, o papai que não consegue amar a mamãe, como mulher, especificamente. Um filho ou uma filha pode estar identificada por lealdade sistêmica à mamãe. A mamãe já se sente excluída pelo papai. Naturalmente, aquele filho vai olhar para o papai com os olhos e sentimentos da mamãe. Naturalmente, ele vai excluir também a força do papai como função. O que é que provoca quando a gente exclui o papai como função na vida da gente? A gente vai ter dificuldade de foco, a gente vai ter dificuldade de materializar na vida, a gente vai ter dificuldades com regras, limites, leis. Porque o papai tem uma função, que é nos conduzir para a vida, como função. E a mamãe tem uma função que tem a ver com nutrição. Ela acolhe, ela nutre. E dentro desse princípio maior existem 2 sistemas: papai, mamãe e cada um de nós. Só que, enquanto um homem e uma mulher não conseguem se ver e se olhar como indispensáveis um ao outro, ok? Aquilo que falta nele, ela complementa. Aquilo que falta nela, ele complementa. Essa dinâmica, ela é transferida para os nossos filhos.
Então, aquilo que a gente deixou de integrar, ou aquilo que a gente naturalmente não conseguiu, não consegue olhar, não consegue ver, a gente não consegue, de alguma forma, liberar os nossos filhos para que eles possam seguir a vida. Que a única forma que a gente tem como filhos de agradecer algo tão grande que é a vida é gerando vidas. E dentro desse processo maior, quando a gente fala em pertencimento, a gente está falando de exclusão. E a maioria das doenças que a gente vem estudando vem por movimentos de exclusão. Abortos, crianças que nascem e morrem, aquele alcoólatra lá de trás, o titio, o vovô, a vovó que foi excluído do sistema, alguém que lá atrás morreu, teve uma morte trágica. Então essas exclusões vão fazendo com que uma parte dos nossos filhos, por amor a um sistema, porque a gente fala que é por amor, e por lealdade sistêmica, vão gerando esse movimento de olhar para uma história, mesmo que os nossos filhos, e mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de contato, ou não nem conheceu essa história lá de trás, isso acaba por ressonância chegando à nossa vida agora. Então, muitos casais, eles se separam, por exemplo, motivados por essas dinâmicas. Eu fiz durante muito tempo psicoterapia sistêmica de casais e família, e é impressionante o quanto um casal está identificado à dinâmica do seu parceiro. E quando acontece esse movimento, a gente gera um princípio de separar, de excluir. É um campo da exclusão. E uma terceira lei tem a ver com a ordem sistêmica de chegada. Muitos filhos, por não confiarem nas emoções e na força dos seus pais, eles acabam dizendo assim: querido papai, querida mamãe, me dá um pedacinho da tua história, do teu movimento de vida que eu vou carregar por você. E quando a gente faz isso, é uma forma de não confiança de que a mamãe pode seguir com o destino dela. Muita gente se sente culpado em prosperar. Muita gente se sente culpado porque ganha dinheiro. Muita gente deixa de ganhar dinheiro ou deixa de prosperar porque se sente traindo o sistema de origem. Um cliente meu do Rio de Janeiro, um músico super famoso, alcoólatra, ele vinha de uma família, desde o bisavô dele, da área de direito, eram juízes, promotores, desembargadores, advogados, delegados, todos os homens tinham essa linha de movimento, e ele desenvolveu alcoolismo, porque ele foi o único da família que disse não. Ele simplesmente deixou de ser leal aos homens daquele sistema. E a forma que ele teve de manter essa lealdade foi desenvolvendo alcoolismo. E todas as doenças que estão relacionadas ao princípio dos vícios, por uma predominância maior no gênero masculino, ela tem uma ponta de responsabilidade mais na função pai. Ou seja, por uma incidência maior dentro do gênero. Então, a adicção, tabagismo, alcoolismo e outros vícios relacionados tem muito a ver com a função pai. Transtornos de personalidade, déficit de atenção com hiperatividade, tem mais a ver com a função pai. Transtornos obsessivos compulsivos, processos do sistema digestório, de evacuação, tem a ver com a função mãe. Por exemplo, vem cá, Mônica, rapidinho. Vem cá, você vai ser minha modelo. Basicamente, o sistema, ele vira para cá, assim. Então, dentro desses 3 princípios básicos, a gente olha para o trabalho de constelação. E a gente vai dizer sempre assim, êxito na vida, êxito na profissão, êxito com prosperidade, êxito com relacionamento afetivo, êxito com a mamãe. Se eu não tenho êxito na relação com a mamãe, eu posso desenvolver dificuldades na área de prosperidade, de relacionamento, de vida. Porque se eu excluo a mamãe, aquela que me deu a vida vai me excluir. A matemática é essa, é pura matemática. Então a gente vai atrair para o campo sistêmico histórias que são muito parecidas com aquilo que são vividas pelos nossos pais, pelos nossos avós e etc. E dentro desse conceito sistêmico de saúde e doença, a gente divide que a cabeça tem a ver com função pai. Essa parte daqui, vira de frente, Mônica, por favor. Essa parte do pescoço para baixo, até a região do umbigo, função mãe. E do umbigo para baixo, função filho. Ou seja, é o pai na relação com a mãe, na relação com o filho.
Por quê? Porque tudo, absolutamente tudo, começa na mãe. A gente já nasce devedor dela. Ela carrega a gente 9 meses, e quando a gente nasce, ela diz assim pra gente: eu te carreguei 9 meses, acordei de madrugada para te dar remédio, alimentei você a vida toda e você me troca por ela? Ela é mais importante do que eu? Ou você me troca por ele? Ele é mais importante do que eu? Então essa vinculação, essa díade que acontece dentro da relação mãe e filho, ela é profunda. E isso deixa um resultado. Eu tenho um tema de trabalho que assim, a culpa é da mamãe. É uma palestra que eu faço, a culpa é da mamãe. E minha mãe é facebookiana de primeira, né? Então eu postei à noite e recebo uma ligação logo em seguida, né? Que história é essa que a culpa é minha? E como é que eu pude explicar para ela à distância que tem um princípio sistêmico que fala de dinâmicas, e que essas dinâmicas eu mesmo vivo como ser humano na minha relação com papai e mamãe. Eu vou contar algumas histórias minhas bem interessantes. Calma! Então, dentro desse lugar, as doenças e principais doenças que acontecem dentro do nosso corpo, cabeça, como as psicopatologias diversas, está muito na direção do papai. Mal de Alzheimer, Parkinson. Algumas psicopatologias estão relacionadas a esse princípio sistêmico da função pai. A maioria das dinâmicas que acontecem nesse aparelho digestivo, cardíaco, na evacuação, tem a ver com a função mãe. E abaixo do umbigo, tudo aquilo que tem a ver com criatividade, sexualidade, tem a ver com nós, filhos. Por quê? Porque a gente carrega muito a impressão da mamãe, da impressão do papai, como princípio sistêmico. E, por exemplo, aqui, ó, dentro do conceito do nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo, a gente tem todas as doenças ou situações que acontecem na cervical, função pai. Torácica, função mãe. Lombar, função filho. E cada uma das vértebras, desde o axial até C7, tem uma emoção diferente. Torácica, a mesma coisa, lombar, a mesma coisa. E essa parte do corpo é uma parte que representa a função de passado na vida da gente, aquilo que a gente carrega como memória ancestral dentro do sistema. E o quanto essas impressões vão somatizadas no nosso corpo. Né? O ponto da fibromialgia, VB30, como possibilidade de movimento, a vesícula biliar tem a ver com tomada de decisão. Então, as pessoas que têm dificuldade com tomada de decisão têm disfunção na vesícula biliar, por exemplo. E dentro desse conceito maior, a maioria das doenças que acontecem na nossa visão tem a ver com o nosso olhar da criança, da nossa criança, da imagem da nossa criança, quando a gente olha ou para o papai, porque assim a gente caracterizou o movimento do lado direito do corpo como função pai, lado esquerdo do corpo como função mãe. E essas duas partes, elas interligam-se através de um pontinho aqui, ó. Aqui há o vasoconcepção, a energia ela sobe do ânus para frente e cruza aqui. Ó. É por isso que o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo e o lado direito, né? E vice-versa especificamente. Justamente por essa energia do vasoconcepção que clica aqui, ó, bem nessa ponta aqui. Ó. E é um ponto quando as pessoas desmaiam, você pode pegar um instrumento de ponta e ela acorda na hora. Ela reanima na hora. Então, dentro desse movimento maior, a gente começou a perceber... Gratidão. A gente começou a perceber que as doenças, elas não apenas vinham carregadas por movimentos daquilo que a gente chama de psicossomático, né? Aquilo que eu somatizo dentro do meu ambiente, mas vem de um processo sistêmico de não integração ou não compreensão daquilo que vem atrás de mim. A medicina, de uma forma geral, ela vem quebrando muitos paradigmas, ela vem quebrando muitas possibilidades de olhar para a saúde e doença de uma forma diferente. Apesar que existe ainda um grupo fechado que tem a ver com a fabricação de remédios, de que a medicina como um todo ela é algo muito fechada porque ela tem uma relação de poder muito grande com a gente. Né? Mas eu aprendi a fazer uma medicina preventiva. E essa medicina preventiva ela tem um princípio de movimentos que, dentro daquilo que eu venho estudando, o que faz com que cada um de nós desenvolva uma doença é um processo que vem aqui de trás. Então vamos para a prática.
Vamos começar por um simples refluxo. Na medicina chinesa, a gente chama o refluxo como inversão de qi do estômago. O alimento, ao invés de descender, ele ascende, ele volta. Né? Inconscientemente, eu comecei a perceber que crianças e adultos que desenvolvem um simples refluxo, inconscientemente ele está dizendo assim, ó, querida mamãe, eu não aceito as suas emoções. É porque a mãe tem a função de nutrição, tem a função de alimentar. E alimento tem a ver com emoção também, dentro do conceito do inconsciente. E ela diz, eu não, a criança, nós dizemos, eu digo que eu também tenho um refluxo, querida mamãe, eu não aceito as suas emoções, eu não consigo lidar com as suas emoções. E a gente parte para o transtorno alimentar. A anorexia e bulimia, que são dois transtornos alimentares, eles vêm acompanhados de um princípio mais agravado ainda. Além de não aceitar a mamãe, eu excluo a mamãe. A anorexia, ela faz esse processo. E a bulímica, ela diz assim, a bulímica, ela gera esse movimento de dizer, eu também te excluo, além de não te aceitar. Mas a anorexia, ela vai dizer assim, eu, como imagem, né, porque eu vou refletir aquilo que é uma imagem do meu inconsciente, eu desapareço para que você não desapareça. Então, a gente começou a perceber que pessoas que desenvolviam um simples refluxo, ou uma anorexia, ou uma bulimia, tinham conexões de referência sistêmica de olhar para a função mãe de uma forma exclusiva, de exclusão. E o quanto isso se tornou curativo dentro do processo daquilo que a gente vem buscando, porque a constelação ela tem essa função de fazer a gente olhar para essas histórias que a gente somatiza no corpo de uma forma muito simples. Eu sempre falo que constelação familiar é matemática sistêmica. Eu sempre uso assim, a matemática sistêmica a serviço da vida. Porque é muito simples. É compreender essa história do geneagrama da gente. E esse geneagrama ele tem uma origem. Essa origem ela é carregada de impressões e que de alguma forma a gente vai somatizando isso no corpo de uma forma qualquer. Você sabe o que é bipolaridade, né? A bipolaridade é um estado de euforia ou um estado de depressão. É ir na direção do pai ou ir na direção da mãe, como um princípio sistêmico. Ela vem acompanhada de mães fortes, castradoras, mães que têm um poder muito mais forte do que o papai, que é mais passivo na relação. E a criança, desde cedo, ela inverte aquelas funções. Então, pessoas que desenvolveram bipolaridade, elas são carregadas dessa impressão de ter um pai mais fraco e uma mãe mais forte. Olha que interessante. E uma vez eu constelei uma bipolar em Porto Alegre, e ela, à noite, foi para casa e a mãe dela apareceu lá. E no outro dia ela me liga, dizendo, doutor, estou curado. A gente sabe que não é assim, né? Mas, doutor, estou curado. Eu falei, como assim você está curado? Não, a minha mãe foi lá em casa ontem e eu não quis matar ela. Então, a bipolar, né? Então, mas assim, cada momento que a gente vai adentrando no profundo do inconsciente e retirando essas imagens, que são imagens que muitas vezes a gente desconhece de onde são a origem dela, a gente vai liberando essa possibilidade de estar na vida de uma forma diferente. As pessoas que desenvolvem gastrite, uma simples gastrite, tem uma mamãe que não consegue pegar no pescoço do marido e não consegue reagir. Pode falar. Depressão a gente vai chegar lá. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá? A gente vai falando e vamos trocando. Então, a impossibilidade da mamãe de reagir na direção do papai faz com que muitas pessoas desenvolvam gastrite. Dificuldade de evacuar, ou problemas no ânus, ou síndrome do intestino irritado. É a dificuldade que a gente tem de liberar as emoções mais profundas. É como se inconscientemente a gente carregasse as emoções mais profundas da mamãe e dissesse assim, mamãe, por você eu faço tudo, por você eu dou a minha vida,
Por você, eu desenvolvo sintomas no meu corpo só para te ver bem. Essa é uma frase sistêmica curativa que a gente percebe muito no campo sistêmico. E a gente vai aprofundando mais ainda e começa a perceber que uma simples depressão, ela pode vir acometida de vários movimentos dentro do campo sistêmico, mas a base dela tem a ver com o movimento de eu morro bem devagar por você. Eu estou olhando para alguém do meu sistema que, naturalmente, foi um excluído. E, inconscientemente, eu vou carregar essa dinâmica de olhar para aquela experiência e vou desenvolver uma depressão, que é um aspecto mais introspectivo, né? Mais para dentro, mais é algo que tem a ver com o princípio da função mãe. Assim como o movimento dos transtornos obsessivos compulsivos, de compra, de sexo, de varrer, de lavar a mão, estão mais relacionados à função mãe especificamente. E um caso interessante, por exemplo, uma bisavó de uma cliente, ela era parteira e a partir daquele movimento de uma intenção de ajuda, ela fazia muitos partos, só que algumas vezes algumas crianças morriam. E aquelas crianças, quando morriam, elas começavam a fazer parte do sistema daquela parteira, pela própria experiência dela. O que aconteceu depois da bisavó? Todas as mulheres, até a última geração, tinham muitos abortos. Olha que interessante. E como é que a gente explica isso, né? Como é que a vovó que fazia parto e que de um outro sistema as crianças morriam e aquelas crianças começaram a fazer parte do sistema de origem? Isso acontece muito com a psicose, com a esquizofrenia. É uma doença crônica, muito comum hoje em dia. Hoje a gente já consegue detectar psicose em crianças de 8 anos de idade. Já tendências psicóticas a partir de 8 anos de idade. Mas geralmente a esquizofrenia ou a psicose, ela vem acompanhada de uma exclusão lá de cima. Por exemplo, eu faço muitos trabalhos na Europa. Eu viajo muito para a Alemanha, viajo muito para Viena, e lá teve a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, dentro desse movimento maior, quando alguém de um sistema tira a vida de outra pessoa de outro sistema, aquele que perdeu a vida passa a fazer parte do sistema daquele que tirou a vida, e aquele que tirou a vida passa a fazer parte daquele que perdeu a vida. Há uma troca, um campo. Essa paradinha, minha filha fala assim, papai, essa paradinha é louca. E é um fato, porque como pode a gente adoecer por lealdade, né? Por amor incondicional? Isso é um processo, porque se a gente para refletir, na minha história, por exemplo, eu já fali 3 empresas. Eu já falei 3 empresas. Eu tenho um pai que não tinha um bom relacionamento com meu avô. Meu avô é um cara super cheio de grana, mas que morreu na sarjeta. Morreu como indigente, alcoolizado e perdeu tudo. Inconscientemente, eu como filho e por amor ao meu pai, eu olhava para aquele luto, para aquela perda, para aquela falência. E toda vez que eu prosperava, eu me sentia culpado. Toda vez que eu ganhava dinheiro, eu me sentia traindo alguém, eu não sabia quem. O que acontecia? Eu me auto-boicotava. Então, eu sabia que aquele lugar lá na frente era bom para mim, mas eu não conseguia chegar lá porque eu não tinha forças. Por mais que eu soubesse que aquele lugar era bom para mim, eu não conseguia chegar lá. Desenvolvi gastrite, desenvolvi hipertensão, desenvolvi uma série de doenças crônicas por conta dessa identificação que eu tinha de olhar inconsciente para o meu avô, que perdeu tudo. Depois que eu constelei isso, depois que eu fiz esse trabalho sistêmico, hoje em dia, é aquela história assim, eu não vou atrás de trabalho. Trabalho vem atrás de mim. Eu não vou atrás de dinheiro. Dinheiro vem atrás de mim. Então, dentro desse princípio sistêmico, fez com que a vida trouxesse um novo olhar, um novo paradigma. Né? Eu deixei de ter hipertensão, deixei de ter gastrite, deixei de ter várias doenças por conta daquilo que foi uma compreensão de um olhar que eu tinha inconsciente para um sistema de origem. Então, dentro de uma outra dinâmica, eu tinha muita dificuldade de me vincular afetivamente.
Eu não conseguia me entregar para um relacionamento afetivo. Isso me gerava uma ansiedade muito grande, porque eu queria ter um relacionamento, mas eu não conseguia ter um relacionamento, porque eu não conseguia me entregar. Isso me gerava uma ansiedade. Tinha momentos que eu tinha que tomar uma medicação, porque era tão tenso o movimento da ansiedade que eu tinha que tomar uma medicação para dar uma relaxada. Mas aí eu fui compreender que a mamãe não me liberava para estar com meu papai. Que lindo isso, né? Por mais que muitas vezes a gente tente esse movimento de ir na direção do papai, a gente precisa passar pela mamãe. E o papai, para chegar na gente, precisa passar também pela mamãe. Olha o poder e a força da mulher como aquela que dá a vida, aquela que gera a vida. Né? E eu comecei a compreender muita coisa. Por exemplo, dentro do campo das adoções, a gente desenvolveu lá na comarca de Salvador, junto com o Sami, que é um juiz, o que ele chama hoje de direito sistêmico. Essa prática da constelação é aplicada também dentro do direito sistêmico. Toda criança que saía para adoção daquela comarca, ela passava por um processo de constelação. Então a gente conseguia identificar de uma forma muito prática aqueles pais que eram mais naturais para aquele sistema. Porque uma criança adotiva, ela, quando vem para um outro sistema, ela passa a ter 2 pais, 2 mães. Ela agrega valor a esse sistema. E também por probabilidade, a gente percebe que a maioria das crianças que são foram adotadas, elas têm sintomas fortíssimos de morte, ou seja, de ir na direção da morte, adicção, alcoolismo, depressão, uma série de fatores. Porque a gente fica no movimento daquele sistema que nos deu a vida, a gente fica identificado aquilo, mas a gente perdeu aquela vinculação e vai para um outro sistema que nos dá a continuidade na vida. E essa continuidade, muitas vezes, gera um princípio de culpa muito grande. Porque a mamãe adotiva, inconscientemente, ela pode falar assim: eu sou melhor do que tua mãe, aquela que te deu a vida. E a criança ela vai ficar dividida entre a vida e aquela que deu continuidade à vida. E isso gera, em muitas crianças, várias doenças. E é impressionante o movimento de filhos adotivos e também filhos únicos, também, porque toda carga genética de informações vai parar especificamente naquela criança. Pois não. Então, a diabetes, por exemplo, assim como a hipertensão, são 5 causas diferentes. 5 sistemas diferentes. E a diabetes tem 3 tipos de diabetes diferentes. Mas a base sistêmica da diabetes eu olho para minha mãe, uma mãe amargurada. É uma mãe triste, é uma mãe que não consegue olhar para a vida. E muitos filhos desenvolvem diabetes por conta disso. A gente acha que além de um processo fisiológico, ou seja, de uma herança hereditária, mas a gente vem acompanhado de um sistema de emoção. Então, antes da doença se manifestar no corpo, ela vem de um campo mais sutil, ela vem de um processo emocional. E isso vai somatizar e vai desenvolver, por exemplo, a diabetes. Então, o movimento, quando está instalado no corpo, especificamente, não há um movimento de 100% de cura, mas você consegue lidar melhor com a doença. Aí você achou pouco ainda. 2 movimentos. Eu compreendo. São processos diferentes, porque vêm de funções diferentes, tem a ver com função pai e função mãe, mas que estão interligadas. Função pai, função mãe. É uma mãe que não consegue olhar para a vida com alegria, é uma mãe amargurada. Se vocês conhecem alguém que tem diabetes, vocês vão perceber que existe essa dinâmica. Ou alguém com sistema de hipertensão, vocês vão perceber que tem essa dinâmica sistêmica com o movimento. Então, biologicamente, a mulher ela já nasce com todos os óvulos que ela vai utilizar durante a vida inteira. Então, ela acaba impregnando aquele sistema de informações, de emoções. Né? A mãe ou a função mãe tem esse movimento maior de olhar para esse sistema que tem a ver com as emoções, a nossa nutrição, é o nosso alimento.
E quando a gente impregna uma parte da gente, a gente já nasce com essa influência. Porque esse trabalho especificamente, ele olha para um movimento de 0 a 7 anos, por exemplo. É o ato da concepção até 7 anos de idade. Observe que a nossa caixa craniana, ela fecha, né? Ela dá um clique com 7 anos de idade, mais ou menos. O nosso HD processa tudo aquilo que a gente vai repetir na vida. De 0 a 7, mais aproximação com a função mãe. De 7 a 14, ir na direção do pai. De 14 a 21 anos, é juntar a mamãe, juntar o papai e começar a minha individualidade. Né? Então, do ato da concepção, quando a criança está já em formação, ela já começa a receber sistemicamente todas as influências. Por exemplo, muitas crianças e muitos adultos aqui hoje foram negados pela mamãe. A mamãe dizia assim, mais um filho? Ou, mais um filho desse homem? Ou, eu não quero você. Então, essa memória ela já vem forte na criança, que quando ela nasce, ela vai ter duas possibilidades. Ou eu vou ter muita raiva da mamãe, porque ela disse não para mim, ou eu vou fazer de tudo pela mamãe, inclusive eu vou dar a minha vida por ela, para que ela possa reconhecer o meu amor e o amor dela por mim. Então, é uma dinâmica que vai numa direção ou em outra direção. Né? Adultos que a gente olha para o campo sistêmico e fala, como pode? Né? A mamãe gerou esse processo de uma impossibilidade de dizer eu te amo, eu te quero. Porque dentro do pensamento sistêmico a gente divide a mãe em duas partes. Aquela mãe que é prática, aquela mãe que diz assim, vai estudar, está na hora de dormir, está na hora de acordar, vai para o colégio, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a mamãe que é carinhosa, a mamãe que bota no colo, que diz eu te amo. São dois tipos diferentes de sistemas. E quando você é muito impregnado, por exemplo, as famílias que têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, os últimos, né, eles vão gerando um princípio de ausência cada vez maior da mamãe. Uma mulher ter um filho já é complicado. Imagina 5, 6, 7, 8, 10 filhos para cuidar. Cuidar do marido, cuidar de casa, cuidar de não sei o quê. É muito difícil. E isso vai fragmentando aquele campo de possibilidade de presença. E a criança só quer amor. A criança só quer a presença, principalmente nos 7 primeiros anos, da mamãe. E quando isso não acontece, a gente vai gerar dinâmicas na vida. Então, por exemplo, se a mamãe me exclui no sistema e eu excluo a mamãe, a vida vai me excluir. Se a mamãe me exclui na barriga e eu faço tudo pela mamãe, eu posso desenvolver um câncer de mama, por exemplo. Então, muitas mulheres que desenvolvem câncer de mama vêm dessa dinâmica. A endometriose, tem até uma pessoa que me perguntou ontem, eu falei, é uma parede, é um bloqueio que diz não quero ter filhos. Porque a minha relação com a mamãe não foi uma boa relação. Ou mulheres, inclusive eu sou padrinho de 5 crianças, mulheres que tinham dificuldade de engravidar, que depois de um processo terapêutico de constelação, conseguiram engravidar, mesmo com endometriose. Porque carregavam uma culpa muito grande de a mamãe ter excluído elas na fase uterina e gerado um processo de dizer assim, eu quero ter filho, mas eu preciso primeiro que a mamãe me reconheça como filha. Então, esse movimento inconsciente que a gente vai carregando dessas impressões, elas vão gerando movimentos que vão se tornando movimentos impeditivos nas nossas vidas. Então, por exemplo, um médico que teve uma dificuldade muito grande de relacionamento com o pai e com a mãe, porque ele olhava para a mãe como uma fraca, ou seja, o papai batia na mamãe, a mamãe não se defendia. Ele criou uma identificação muito forte com a dor dessa mulher, especificamente, e olhava para esse pai com muita raiva. Né? Agora me diga qual foi a especialidade dele. Que tipo de especialidade esse médico foi ter? Fala para mim. Não. Ele foi trabalhar no açougue de um pronto-socorro. Ele pegava um bisturi para amenizar a agressividade, porque a queixa dele era agressividade. Então imagine quantas pessoas pegam um revólver para tirar a vida de alguém. Ele pegou um bisturi para expressar a agressividade dele. Então, esses movimentos inconscientes são bem interessantes porque eles motivam aquilo que a gente é hoje. Então, por exemplo, uma paciente que desenvolveu fobia social e depressão também,
ela vinha de um processo de uma tentativa de abuso aos 5 anos de idade. E quando a gente foi perceber no campo sistêmico, o processo que ela viveu com 5 anos de idade não foi a causa primeira que desencadeou nela depressão e fobia social. Aos 4 anos de idade, ela perdeu a mãe dela morreu. E essa desvinculação abrupta da mamãe gera um processo de insegurança na vida, gera um processo de instabilidade na vida. Gera um processo de... É o tipo de pessoa que, por exemplo, mulheres que não têm um bom relacionamento com a mamãe ou que perderam a mamãe muito cedo, elas têm uma necessidade muito grande. Sabe aquela coitadinha de mim? Aquela que se coloca no papel da coitadinha, e quanto mais a gente dá, nunca é o suficiente. A gente dá a vida e não é o suficiente. A gente dá. O homem dá, mas nunca é o suficiente. Por quê? Porque ela busca aquilo que ela não teve, que tem a ver com a função mãe dela, com o princípio sistêmico. Então, a gente está mergulhado nesse inconsciente coletivo sistêmico familiar. E o quanto a gente reage e reflete isso. Porque tanto carregar uma dinâmica, quanto excluir uma dinâmica, vai gerar adoecimento na vida da gente. Então, eu estava em Portugal, e um homem chegou com um movimento de insegurança muito grande. E ele, dentro de um mercado, teve uma tentativa de abuso com ele. Porque assim, é interessante que uma vítima de abuso atrai alguém que, teoricamente, ele compreende que vai dar o que para ele? Amor, segurança. Olha que interessante. O campo vai atrair um abusador para alguém que tem uma desvinculação com a mamãe. Isso vai gerar uma série de fatores na criança. Então esse cara, ele no movimento da tentativa de abuso, entrou um grupo que ele estava ele em Portugal, mas ele é de um país africano, e entrou no mercado e metralhou meio mundo de gente. Um bocado de gente morreu, ele se jogou no chão. E foi um dos poucos que sobreviveram àquele movimento. E como frase curativa dentro desse sistema de alguém que sofre um abuso, porque sistemicamente a gente fala que quem deveria proteger a criança é a mãe, por um conto de vinculação da criança, esse sistema maior. E uma frase sistêmica é: onde você estava que não me protegeu? É uma frase curativa, é uma frase que gera um princípio de cura muito grande. E foi justamente o caso dele, porque ele tinha esse movimento de segurança, de não reconhecer que naquela experiência havia um movimento da ausência de proteção. Ele só tinha 7 anos de idade. Então a mamãe não estava ali para proteger ele dentro do campo sistêmico. Então a gente vai percebendo que esse movimento ele vai gerando adoecimento, vai gerando adoecimento, vai gerando adoecimento, vai gerando adoecimento. E a gente, quando se dá conta disso, a gente já perdeu a vida. A gente já perdeu a oportunidade de viver a vida de uma forma diferente. Geralmente tem casal que tem 4 ou 5 filhos, como tu falou. E a gente ouve muito eles falarem assim: a gente deu o mesmo carinho e a mesma educação e um é diferente do outro. Então, quais são esses movimentos que levam, às vezes, um ser mais estressado, às vezes parecido com a mãe, outro mais tranquilo, e teve, de repente, o mesmo carinho e a mesma atenção? Então, não faz pergunta difícil uma hora dessa que eu não sei responder. Eu também me questionava muito isso, porque que os filhos que tiveram o mesmo movimento, inclusive filhos um atrás do outro, ou filhos que são gêmeos univitelinos ou bivitelinos, com personalidades totalmente diferentes um do outro. E dentro do sistema, a gente vai, como filho, olhar um pouco mais para a dinâmica da mamãe, ou olhar um pouco mais para a dinâmica do papai, ou carregar a dinâmica do papai e mamãe juntos. Então essa variação daquilo que é o meu olhar para esse sistema é o que vai me ditar as regras da minha personalidade, por exemplo. A forma como eu reajo na vida, a forma como eu me coloco na vida. Então, como psicoterapeuta, por exemplo, quem trabalha com grupo, que nem eu trabalho, todo psicoterapeuta tem dificuldade de relacionamento com a mamãe. Quando eu falo de dificuldade, não é um mau relacionamento, não é isso que eu estou falando. Mas tudo a ver com aquilo que tem a ver com casa, tem a ver com negócio dentro da empresa, tudo isso tem a ver com função, mãe. Porque assim, as pessoas que têm dificuldade de guardar dinheiro, função mãe. Pessoas que têm dificuldade de ganhar dinheiro,
função, Pai. Então, esses movimentos, eles vão dançando dentro dessas funções e vão gerando essas possibilidades de adoecimento de diversas formas. Vocês querem fazer perguntas? Esse estudo ele se baseia dentro do campo da neuropsicologia. Eu fui estudar os movimentos sistêmicos da neurosemântica através da neurociência. Eu sou neuropsicólogo também, para compreender um pouco o mecanismo de como os nossos neurotransmissores, as nossas redes neurais se processam diante de um movimento da experiência propriamente dita, também baseado pelo pensamento sistêmico familiar, da Virginia Satir, do Milton Erickson, do Moreno, da psicologia analítica. A gente baseia dentro de um processo que muitas vezes a gente não consegue provar, porque a fenomenologia, que é uma ciência da filosofia, ela tem um campo da fenomenologia que ela é totalmente fenomenológica na palavra, né? Por exemplo, um paciente que chegava para mim e dizia assim, doutor, o ar-condicionado está falando comigo. Aí, tá, ok. O que é que ele está dizendo? Olha, ele disse hoje que não é para falar nada com o senhor. Vai ficar calado. Então, essa fenomenologia dessa relação, ela gera um processo interessante no campo, né? Por que quem já participou de constelação em grupo sabe o que eu estou falando. Então, por exemplo, a gente faz um trabalho que é velado, ou seja, ninguém precisa saber o que é que você está constelando, nem o seu tema especificamente. Não precisa saber. Por que pessoas que não conhecem você, nunca viu você tão feia, tão magra, tão bonita, sei lá, e vão expressar uma parte da tua história? Então, isso cientificamente ainda não é possível gerar um movimento de comprovação. Mas, a nível de fatos e a nível de relatos, isso se torna ciência. Então, é uma outra vertente da ciência, digamos assim. É uma possibilidade de olhar para isso de uma forma mais humana, de uma forma mais diferenciada. Porque, assim, 99,99% da medicação utilizada nos tratamentos psicopatológicos hoje não curam. Eles bloqueiam sintomas e trazem uma carga de efeito colateral muito maior do que a própria medicação. Olha que interessante. Não existe cura para uma psicopatologia. Existe um processo de bloqueio de sintoma, mas que vem carregado de vários efeitos colaterais. Então, isso é ciência. Então, o olhar que a gente tem desse campo, ele é muito humano e traz a partir de relatos de pessoas que passam pelo processo e que têm uma outra possibilidade de olhar para a vida. Então, por exemplo, uma criança que desenvolveu desde cedo leucemia, e toda doença de sangue tem a ver com função mãe. O sistema linfático da gente tem a ver com as nossas emoções. Então, vinha de uma mãe totalmente despreparada, que tinha um processo de baixa autoestima muito grande, e que isso refletia na criança, como um princípio sistêmico emocional. Então, é a emoção da lealdade que gera um potencializar naquela doença. Quando a gente retira aquele excesso emocional do campo sistêmico, ela lida melhor com a doença. Então, sabe aquela sensação de que você carrega 1 tonelada nas costas por conta de processo? Você, quando acaba de fazer um trabalho como esse, parece que você está voando, é uma pena. Dá uma sensação de leveza muito grande, porque você começa a compreender, através das imagens que são representadas no campo sistêmico, aquilo que tem a ver com a tua história, especificamente. Entende? Eu desenvolvi pesquisa na Faculdade UNEB, que é uma faculdade estadual de Salvador, com um grupo de enxaquecoses. Aqueles que tinham mais forte, a migrânia, né, chamada migrânia mais forte, né? E as dores de cabeça que tem no topo da cabeça tem a ver com o fígado. O fígado tem a ver com a emoção raiva. Especificamente raiva. Então, a dor de cabeça mais
lateral direita, ela tem a ver com função pai. Lateral esquerda, função mãe. Então, por exemplo, até um piercing que você tem no nariz aí, ó, tá do lado direito. Mas o piercing dela no nariz é uma expressão inconsciente de uma rebeldia na direção do pai. Como... Não. Hein? A tatuagem também é uma expressão do inconsciente daquilo que você está... Dependendo da parte do corpo que você coloca, também vai expressar esse movimento. Não importa. Porque todo o processo... As pessoas que desenvolvem patologias nos joelhos, por exemplo, né? Aqui tem o chamado via das águas. Joelhos e tornozelos, via das águas. Então as pessoas... Cotovelos, perdão. Joelhos e cotovelos. Você está rindo. Então, as pessoas que desenvolvem esses sintomas nessa região do corpo olham inconscientemente através do medo. Porque o rim e a bexiga tem a ver com o princípio sistêmico da emoção medo. E a bexiga da liberação do medo. A enurese noturna, por exemplo, em crianças, é um medo inconsciente que carrega do rim direito, função pai, do rim esquerdo, função mãe, como princípio sistêmico. – 99% das doenças da pele tem a ver com pulmão. É o órgão mais superficial da gente. E tem a ver com a nossa segunda geração. O pulmão carrega a essência de tristeza. Muita gente que desenvolve doenças da pele olham para uma segunda geração de avós. Então, e carrega a tristeza. Porque o movimento do pulmão é aquela história assim, ó, do ar. É o princípio do tomar a vida e devolver a vida. É o princípio do tomar e receber, né? Dar e receber. Então as pessoas que têm dificuldade de tomar a vida, né? Pessoas que têm dificuldade de receber. E pessoas que têm dificuldade de liberar o ar são pessoas que têm dificuldade de dar. Então a maioria das doenças no pulmão tem a ver com tristeza e tem a ver com segunda geração avós. Também. A psoríase vinha carregado também da função mãe, porque é uma doença que gera calor no sangue e gera um sintoma na pele. Todo sintoma e toda doença é trabalhado na constelação. Todo sintoma e toda doença. Sim. Aqui tem várias pessoas que eu já constelei, aqui tem várias pessoas que já conhecem constelação através de outras pessoas, sabem que o princípio desse trabalho ele tem uma dinâmica muito mais rápida do que uma psicoterapia tradicional. Eu não posso nem falar isso, senão o conselho me caça. Me toma minha carteira de meu CRP de volta. Mas assim, tem esse princípio sistêmico dessa técnica ser muito dinâmica. Ela é muito rápida, muito assertiva. Aquilo que você faria em 10 sessões de terapia, numa sessão de constelação, você tem uma imagem que vai ser muito mais curativa do que um processo psicoterápico tradicional. Sim? Bem-vindo ao clube. Todos nós temos esse movimento de carregar essa possibilidade. Tranquilo. Tá. A gente tem mais quanto tempo aqui? Até que horas? Sério? Ah, então tá. Oi. Não. Você pode constelar o que essa relação incomoda você. Fazer isso é invasivo. Eu não faço isso. É olhar para um sistema de alguém, a não ser que seja um pedido de uma mãe, para um filho. Ok? Mas por quê? Porque está carregado de uma dinâmica que vem da mãe e na relação com esse filho. Então, constelar alguém porque alguém lá, o vizinho é um depressivo e eu gosto muito do vizinho, não. Ou constelar o papai porque o papai... O que essa relação
gera de dinâmica em você. Isso você pode ver. O contrário, eu não faço. Aqui, só um minuto. O que é constelar? Ok. A constelação ela pode ser feita individualmente ou em grupo. Individualmente a gente utiliza de várias técnicas. Coaching, PNL, psicoterapia, enfim, são várias técnicas que são utilizadas dentro do campo sistêmico da constelação individual. E a constelação em grupo, ela é feita em grupo, especificamente onde a gente, nos dois aspectos, leva um tema. E esse tema pode ser, eu quero compreender melhor a minha relação com a mamãe, eu quero ter foco na vida, porque eu não consigo ter foco na vida, eu tenho dificuldade em prosperar, eu quero compreender melhor por que eu não consigo me vincular afetivamente, eu quero constelar a minha enurese, eu quero constelar a minha ejaculação precoce, eu quero constelar a minha dificuldade de engravidar. Então você pode trazer qualquer tema que seja algo que toque você e que você queira ver especificamente. Então constelar é trazer esse tema para um campo de possibilidades, onde através de imagens sistêmicas você vai ter um princípio de compreender melhor aquilo que antes você nem sabia que existia. E isso gera um processo de liberação dentro do teu sistema que faz com que você passe a olhar para aquele sintoma ou aquela dificuldade de uma forma totalmente diferente. É como se a gente olhasse para uma cebola que tem várias camadas, né, cebola, e a gente vai olhar para um ponto. Sabe o que é um holograma, né? Então, um holograma é como se você aqui fosse um elefante. E o sistema holográfico é que... O que a constelação faz? Eu vou olhar para o rabo do elefante. Porque isso aqui é o todo, é um holograma. Eu vou olhar para o rabo do elefante. É um tema, é uma possibilidade de você compreender melhor essa dinâmica que você carrega como impossibilidade na vida. Então, a gente tem vários relatos... Na minha página tem vários relatos, vários movimentos. Essa técnica já está no Brasil há mais de 25 anos, como falei. Ainda é algo novo, recente, dentro do campo desse sistema. É uma técnica que tem muitos seguidores, mas também tem muitas pessoas que são contra o processo, porque acham que isso é religião, não tem nada a ver com religião. É uma técnica, é um processo sistêmico. E... é interessante porque ela traz esse movimento de a gente ir, às vezes, na raiz. E, às vezes, no movimento de compreender aquilo que se tornou... Porque tem gente que diz assim, poxa, eu estou de saco cheio da minha vida. Estou de saco cheio de mim. Eu não consigo mais... eu não acredito mais em amor. Eu não acredito mais em relacionamento afetivo. Eu não acredito mais... Mas tudo isso é por uma identificação de lealdade sistêmica. Porque se a mamãe... não, por exemplo, aqui vovó, aqui mamãe, aqui você. Às vezes no sistema de mulheres existe uma dinâmica. Ou seja, mulheres que não conseguiram se vincular por vários processos. Isso vai se repetindo de geração em geração até chegar você. Aí você chega para mim e fala assim, poxa, eu tenho uma dificuldade de me vincular com o masculino. Eu tenho uma dificuldade de me vincular em empregos. Eu tenho dificuldade de me vincular com a vida. Você está falando de forma direta. Eu tenho dificuldade de vincular com a mamãe, de vínculo com a mamãe. Então, essa possibilidade de olhar para uma crença limitante, porque isso aqui vem de crenças e padrões desse sistema, que faz com que a gente, por amor, se mantenha leal a isso aqui. Porque, olha só, olha que interessante. Muitas vezes a mamãe tem uma dificuldade com a vovó. Aí vem a filhinha e olha para a vovó. Ou com dificuldade, ou amando a vovó. Porque a mamãe não conseguiu. E aí começa a inverter o sistema. Porque a mãe muitas vezes olha para a gente como um espelho daquilo que eu não consegui integrar aqui atrás. Então eu posso olhar para a minha filha como um espelho da minha criança que não teve amor aqui de trás. E esse espelho muitas vezes eu vou sobrecarregar o meu filho com muito amor, ou eu vou excluir o meu filho
Porque olhar para o meu filho é olhar através de um espelho. É olhar a partir de um movimento de que, já que a minha mamãe excluiu a mim, eu vou olhar para ela, para minha filha ou meu filho, e vou excluir também. Ou vou super proteger. São duas dinâmicas, dois pontos. Então, isso é muito comum nas famílias, de uma forma geral. Não existe... as pessoas... Tem um outro tema que eu falo que é príncipe encantado. Não existem príncipes encantados. Não existem almas gêmeas. Essa história, crença, é história para boi dormir. Não existem. Existem individualidades, pessoas que têm sistemas e que vão se encontrar para uma história. Porque quando a gente conhece uma mulher, né? Eu estou aqui com a caixinha azul, linda, com a fita azul. Ela está lá do outro lado com a caixinha rosa na mão, né? Que lindo, né? Azul e rosa. Tchan, 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 tchan. Aí a gente olha, se apaixona e vem todo um processo de início, né? Naquele fogo, daquela história toda. Mas ali é como se aquela caixinha representasse, toma aqui o meu presente de grego. Tum. Aí vem ela, me dá aqui o teu presente de grego. Tum. E aquele sistema começam a interagir. E aí que vem todos os conflitos. Muitos casais se separam, como eu falei no início, a partir dessas dinâmicas. Simples assim, é pura matemática, não tem movimento em outra direção. Oi? Ah, é? Que horas são? Temos 15 minutos ainda. Ah, tá, acabando de responder a sua pergunta. Eu sempre oriento, dentro de um processo de constelação, porque existem sistemas assim, ó, você quando decide fazer uma constelação, muitas vezes, você vai para o campo sistêmico, você pela sua intenção já constelou. Ali vai acontecer só um movimento para que você possa ter uma imagem. Muita gente que decide fazer constelação tem dor de barriga, não aparece, é porque o sistema ele é forte, ele bate o carro, a empregada não vai, porque, sabe? Acontece tanta coisa, por quê? Porque é um campo que a gente está conectado, é como se fosse uma rede, que a gente está conectado a um sistema de origem lá de trás, e que reflete esse processo de movimento de cuidar. Porque um filho que carrega um sintoma de papai ou de mamãe, ele simplesmente se torna no campo sistêmico maior do que esse pai. E ele vai carregar esse sintoma de uma forma muito forte. Quando a gente se coloca no lugar maior na relação com aqueles que vieram antes da gente está carregando um peso, a gente está carregando uma história. Muitos filhos são a ponte de conexão da mamãe com o papai. Né? Muitas filhas se tornam a esposa do papai. Muitos filhos se tornam os maridos da mamãe. Então essa triangulação é meio louca. E uma constelação, estou enrolando para não super. Em um processo de constelação, você pode, eu sugiro, por exemplo, tem casos que eu faço uma vez por mês, por exemplo. Mas a média de 3 meses, 6 meses, é um processo que você, quanto mais crônico, mais profunda é a dinâmica. Então, vai demorar um pouco mais para o processo. Então, gera um movimento de fazer mensal, por exemplo. E tem casos de mais profundos que a constelação individual ela deixa a desejar. E você precisa estar no campo sistêmico em grupo para ter uma imagem mais específica do processo. Então, tem movimentos que eu nem constelo individualmente. Eu encaminho para um trabalho em grupo, o que é muito profundo. Mas não existe a literatura fala que a cada 6 meses. Mas eu, como um rebelde, eu não sigo tudo à risca. Boa pergunta. Eu já venho observando esse fenômeno como princípio e eu digo para você que pelos dois aspectos. Tanto pela imagem que ele tem, que é uma nova imagem do sistema, e pela própria reorganização do sistema em relação àquela dinâmica que gerou nela. Então vem por essas duas vias, e vem por outras vias também, de possibilidades. Porque um trabalho como esse, ou qualquer trabalho psicoterápico, a gente não muda ninguém, a não ser a gente mesmo. A gente não muda, sabe? Apesar que a gente sabe que existe um campo sistêmico que está conectado ao passado, presente e futuro, desse campo da temporalidade,
a gente percebe que eu fazendo um trabalho hoje, isso vai desencadear uma liberação para frente e vai também desencadear uma liberação para trás. Às vezes, várias vezes, não às vezes, mas várias vezes, alguém acabar de fazer uma constelação, por exemplo, eu fui constelar minha dificuldade de relacionamento com meu pai. E quando eu acabei de constelar, o meu pai bateu o carro. Olha que interessante. E na mesma hora que ele bateu o carro, ele se lembra de ligar para mim. Mas eu tinha acabado de fazer uma constelação, um tema com ele. Então, assim, essas coisas, elas acontecem de forma muito full time. A gente não muda, a gente vai mudar apenas o nosso olhar para aquela experiência, para aquela pessoa, para aquela relação, né? Não para um movimento ou outro. Como terapeuta também, a gente é um pouco mais ousada, né? Então, eu fazia as minhas dinâmicas de constelação, fazia 5, 6 em 14 dias. E eu resolvi processos profundos que levariam anos em muito pouco tempo. Mas eu ousei e matei no peito, né? A gente tem que segurar muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu acho que é válido. Eu também sou desse grupo aí. Eu faço, porque não tenho, como eu tenho viagem muito, eu viajo muito e não tenho tempo. Quando eu tenho tempo, eu faço 2, 3, 4, 5 constelações. Todo dia eu faço uma. Mas meu sistema ele tem uma dinâmica diferente de muita gente. Tem uma obra literária imensa, quer dizer, imensa não, deve ter uns 40 livros hoje, traduzidos em português, um pouco mais, que fala sobre o tema de constelação familiar. Você vai encontrar na editora Atma, e a maioria dos livros é de Bert Hellinger, que é o pai e a mãe das constelações. Bert Hellinger. É o Hellinger. O Bert, se você pegar as obras que ele escreveu lá atrás, você vai ver que as obras que ele escreve hoje é totalmente diferente. Ele impregnou muito o olhar dele dentro do catolicismo, por exemplo. Muito forte esse campo do catolicismo nas primeiras obras dele, nas primeiras experiências dele. Hoje ele tem o que ele chama de constelação do espírito. É uma constelação que ele faz em 3 minutos, em 2 minutos, 1 minuto. Ele é Bert Hellinger. Então, é algo muito mais dinâmico, diferente, foi evoluindo com o processo, né? Tem movimentos hoje de seguidores que têm um trabalho que fala que já mexer com o passado já gera um movimento de confusão. Mas é um campo ainda novo, é um campo de descobertas. É totalmente diferente daquilo que a gente possa compreender como algo físico. Não tem uma explicação. Por mais que a gente tente explicar algo nesse campo, a gente não consegue gerar essa possibilidade de por que alguém desenvolveu um sintoma, uma doença, uma dificuldade, porque estava olhando para alguém do sistema, né? Por que eu posso dizer assim, pô, eu não quero. Só que a maioria das vezes que eu falo eu não quero, eu estou excluindo. E mesmo excluindo, eu estou carregando aquela dinâmica. É por isso que Freud fala assim, você pode estar do outro lado do planeta. Mas se você não tem um movimento sistêmico integrado aqui, você vai levar todos esses fantasmas para onde você estiver. Então esse é um movimento que acontece dessa forma. Eu venho estudando também um movimento que faz com que a gente tenha tanta identificação com esse sistema. Por que eu não posso fazer diferente sem me sentir culpado? Ou que estou traindo o sistema de origem? Por que eu tenho que carregar culpa e traição, né? Mas eu começo a compreender que essa memória imensa chamada sistema familiar, através desse campo imenso, ele é muito sábio, ele é muito inteligente, ele é muito curativo. E quando a gente olha para aquilo, a gente fica pequeno. Fica pequeno porque é muito grande, né? Então, alguém aqui da ponta vai chamar a atenção de um processo, de uma dinâmica, até que as pessoas daquele sistema olhem para aquela pessoa, vai se reproduzindo, de geração em geração.
não consegue. Não consegue porque você carrega uma carga. Você vem com um campo de possibilidades que dentro da tua história você vai dar conta daquilo, da sua forma. Quando você cura isso, você cura uma parte desse contexto maior. Você não cura esse todo. Por isso que suas irmãs, por exemplo, podem continuar com outras dinâmicas relacionadas ao sistema. Então, isso é muito relativo em relação... Então, como existem sistemas que também eu já vi curar todo um sistema. Isso não é uma regra, mas também a maioria dos casos, especificamente, tem essa dinâmica. Eu me curo, eu consigo compreender melhor aquilo, e eu curo uma pequena parte do meu sistema. Não vou curar tudo. Porque, quando a gente fala essas dinâmicas, a gente está olhando para a ponta do iceberg. Porque, de fato, o que motivou aquilo vem de uma raiz bem lá do macaquinho lá de trás. Do primeiro ancestral lá de trás. E isso vai desencadeando através de experiências, porque essas experiências que a gente vai tendo como sistema, através dos nossos ancestrais, elas vão deixando impressões dentro do que a gente chama de campo mórfico. O campo mórfico é uma teoria de um inglês chamado Sheldrick. Ele é um biofísico que ele fala que os nossos genes carregam a possibilidade de carregar as impressões e as experiências dos nossos ancestrais. Talvez isso seja uma forma materializada dessa informação. Mas existem outros campos de informações que fazem com que essas informações cheguem até a gente. E são apenas experiências. Alguém um dia lá atrás pegou a faca e tirou a vida de alguém, por impulso. Gerou uma experiência e informação no campo sistêmico, que alguém aqui na frente vai gerar esse movimento de ou tirar a vida ou perder a vida. É um cliente que, segundo filho, e ele não sabia que a mamãe tinha tido um aborto primeiro, né? E ele no carro, ele bateu o carro e tirou a vida do outro motorista. E ele carregava uma culpa imensa por conta de ter batido o carro e ter tirado a vida daquela pessoa. Quando a gente foi para o campo sistêmico, ele detectou um aborto antes dele. Então, por amor à mamãe, ele carrega esse movimento de culpa que fez com que o campo atraísse uma experiência dele tirar a vida de alguém. Olha que paradinha louca. Então, essas dinâmicas são muito comuns desse campo fenomenológico. O sistema gera um equilíbrio. Mas ele tirou a vida do cara antes ele foi lá porque ele sentia culpa. Ele não sabia que existia essa dinâmica. É o curativo do sistema. Não, é gerativo do sistema. Porque assim, uma exclusão de um aborto, por exemplo, entre os irmãos, por exemplo, primeiro aborto, segundo vivo, terceiro vivo, um aborto, quarto filho. Muitas vezes esse segundo filho, o primeiro vivo, ele carrega as impressões desse primeiro que não nasceu, especificamente. Ou seja, ele pode ter a sensação de não pertencimento, ele pode ter a sensação de esse não é o meu lugar, eu não me sinto no meu lugar na vida, a vida não tem um lugar para mim. Ele pode desenvolver depressão, ele pode desenvolver uma série de sintomas relacionados a esse aborto, especificamente. Né? E um aborto, ou dois, não importa, olha que interessante, olhando de uma ordem, ele vai gerar conflitos, muitas vezes, entre os irmãos, dificuldade de relacionamento. Muitas vezes um aborto vai gerar conflito dos irmãos com a mãe. E muitas vezes um aborto vai gerar conflitos dos irmãos com a mãe, da mãe com o pai. Vem de cima, né? da ponta para cima. Por conta de quê? De uma exclusão. Esse é um movimento interessante que a gente vê de forma muito comum nesse campo fenomenológico também. Oi. A sua experiência é o melhor argumento. A sua experiência, aquilo que é a sua experiência é o melhor argumento. As pessoas têm dificuldade de falar, até eu tenho dificuldade de falar sobre constelação, porque é algo muito grande, ou seja, que às vezes não tem palavras para expressar.
Porque é uma técnica muito visceral, muito vivencial. Né? Você precisa praticar, você precisa viver esse campo fenomenológico para que você possa compreender um pouco do que é constelação. Porque aqui a gente está falando de pura teoria. Pura teoria. Né? Mas quando você vai para o campo sistêmico, que é a prática disso, e que você começa a sentir no corpo essas emoções, essa forma de reagir no campo, é que você vai dar esse movimento de experiência. E os resultados desse trabalho, eles têm sido, no meu caso, catalogados. Né? Relatos, inclusive com exames específicos de várias pessoas que tinham determinada doença e passam a ter, não ter mais nada depois. Mas é uma questão de passo a passo. Ciência é isso, passo a passo. Pode ser diferente. A gente tem uma questão de ser imediato, né? A gente é muito imediatista. A gente quer cura ontem. Então é meio louco isso. Não é assim dessa forma. Né? A gente vai. Está mandando acabar já. A última. É incluir. A mamãe dentro do coração dela, ela precisa fazer a inclusão. Então, de 5 filhos, 2 não nasceram. Né? Então, ela vai dar uma ordem de nascimento e vai dizer para aqueles vivos, olha, a mamãe teve... Muitos autores falam assim, não conta nada, deixa quieto. Mas eu sugiro que conte, porque é uma forma de tirar um sentimento de culpa muito grande. Por exemplo, tem mulheres que engravidam, mas nem sabe que ficou grávida. A menstruação vem, chega, vai embora. Né? E um caso específico como esse, uma menina tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com a mamãe, e ela tinha uma raiva que não sabia de onde vinha da mamãe, e ela se sentia culpada porque sentia raiva da mamãe. Quando a gente foi para o campo sistêmico, a gente percebeu que a mãe dela estava fora. Eu sempre pergunto, olha, você quer que a mamãe participe? Ela, não quero que a mamãe participe, eu quero ficar lá fora. Aí eu perguntei, você tem notícias que a mamãe teve algum aborto? Ela falou, não tenho. A mamãe dela estava lá fora, eu falei, posso trazer sua mãe para cá e perguntar? Ela falou, pode. Aí trouxe, aí a mãe dela, eu tive uma suspeita de um aborto, que não foi comprovada. E tá, vamos experimentar. Aí peguei um representante, trouxe para o campo. Quando o representante entrou, a criança, a menina de ter 14 anos, olhava para essa possibilidade de aborto, a mãe olhava para ela pela dificuldade de reconhecer o aborto. E quando essa representante entrou, ela teve uma crise de choro muito grande. Então, mesmo isso, não tem como a gente afirmar que aquilo foi um aborto ou não, mas o resultado do trabalho gerou nela uma liberação. Que ela passou a ter uma relação melhor com a mamãe. Se foi aborto ou não, não importa. Aquele campo gerou uma cura. Então, mais ou menos dentro desse lugar. A última pergunta. Ela vem propagada a partir de informações, de experiências dos nossos ancestrais e que vai gerar uma possibilidade de refletir, digamos, aquilo que é nossa vida hoje. Ok, mais alguma pergunta? Eu vou falar aqui agora rapidinho. Pois não. Sim. Porque isso cria um campo no sistema de informações. Né? E a ausência daquilo é uma exclusão. Alguém vai olhar para aquilo dentro do sistema. E esse olhar para essa exclusão é o que gera adoecimentos, gera dificuldades, conflitos na vida da gente. É o pensamento sistêmico que fala isso. Eu não ensino constelação, eu não ensino coaching, eu ensino a pensar sistemicamente. Eu ensino as pessoas a olharem para um sistema como uma rede e que eu estou conectado a essa rede
e que essa rede eu influencio e sou influenciado como sistema, e que a partir dessa dinâmica, da forma como eu me relaciono com esse campo de informações, é que vai dizer como eu sou, como eu vivo, como eu penso, como eu sinto especificamente. Ok? Amanhã e domingo, é isso? Amanhã e domingo a gente vai fazer um workshop de constelação. Tá vendo ali a Andrea e a Danais, se vocês quiserem pegar informações com elas sobre o dia de sábado e domingo para o trabalho de workshop, a gente vai aprofundar mais essas dinâmicas que a gente viu aqui de uma forma mais prática. Ele é basicamente prático o trabalho. E a gente vai olhar para alguns temas específicos das pessoas que vão constelar. E vocês podem pegar informações com elas em relação a sábado e domingo. Sim, diga. Tá, ok. Tá, ok. Na segunda e terça a gente vai fazer atendimentos individuais. E na terça-feira à tarde a gente vai ter um outro grupo também de constelação. Então, o endereço, outras informações é com a Danai. Passa aqui, fala aqui que eu vou, depois eu me diz. Gente, eu vou falar rapidinho, porque como a loja fecha às 10, então eu passo a formação para todo mundo, né? O workshop vai acontecer lá no setor de mansões do Lago Norte, num espaço chamado Flor da Manhã, M3, Conjunto 3, Casa 37C. Eu sei que vai ser um pouco rápido a informação agora, mas vocês conseguem ver, começa às 9 da manhã, vai até às 18. Quem quiser ir para conhecer o trabalho e ver como funciona a dinâmica da constelação, tem a inscrição de participação, que é R$50. Para quem estiver interessado já em constelar, a gente passa as informações dos valores todos para vocês, como é que podem ser feitas as formas de pagamento também. Na terça-feira também tem o grupo de constelação, como o Luciano falou, vai acontecer das 14 às 21. E tem as sessões individuais, que a gente ainda tem algumas vagas para segunda-feira. Então, eu aconselho quem ficou curioso ir ver ao vivo o trabalho. Não precisa estar o dia inteiro, tá? Nem no sábado, nem no domingo. Pode ir só lá assistir um período ou algumas horas, e fica a critério de vocês. Quem tiver interesse, eu vou pedir para passar ali na mesa, para passar o e-mail ou o celular, para a gente poder entrar em contato e mandar tudo direitinho. E se vocês quiserem anotar o meu telefone também para falar mais rápido, quem estiver precisando sair, ou se a gente precisar sair, pode anotar. 9901-0244. E todas as informações vocês conseguem achar se vocês clicarem o Pensamento Sistêmico e a Nova Medicina no Facebook, tem lá a página do evento com todas as informações também, tá bom? E aí só entrar em contato com qualquer coisa, a gente está ali disponível para vocês. Quem também não deixou o contato com a gente, puder passar ali para deixar o e-mail, para receber sobre os outros trabalhos, o Luciano está aqui a cada 2 meses. E tem muita coisa para oferecer. Obrigada. Gratidão à Ponte, gratidão à Célia, que organizou também esse trabalho aqui, gratidão à FENAC, gratidão pela presença de vocês. Espero a ideia desse trabalho é justamente fazer com que a gente possa sair de uma zona de comodidade, que a gente possa refletir um pouco mais sobre aquilo que nós podemos fazer pela gente mesmo, né? E essa é uma possibilidade, digamos que boa. Se vocês conhecerem uma outra técnica que seja tão eficaz e boa como essa, me chame que eu quero conhecer, eu vou correndo conhecer. Mas um beijo no coração de vocês, gratidão pela presença de vocês, espero poder reencontrá-los numa outra oportunidade. E se estiverem disponíveis, vai ser um prazer partilhar com vocês, aprender e ensinar com vocês novas possibilidades dentro desse campo de cura. Cura da nossa alma, cura das nossas relações, cura da vida, de uma forma muito humana. Essa é a proposta de trabalho. Tá? Um beijo, fiquem em paz, vão com Deus. Gratidão.